5 de maio. Eu devia estar dormindo, pois certamente, se estivesse totalmente acordado, deveria ter notado a aproximação de um lugar tão notável. Na escuridão, o pátio parecia ter um tamanho considerável, e como dele saíam vários caminhos escuros, sob grandes arcos redondos, talvez parecesse maior do que realmente é. Ainda não consegui ver a luz do dia. Quando o caleche parou, o motorista saltou e estendeu a mão para me ajudar a descer. Novamente, não pude deixar de notar sua força prodigiosa. Na verdade, sua mão parecia um torno de aço que poderia ter esmagado a minha, se ele quisesse. Então, ele pegou minha bagagem e a colocou no chão ao meu lado, enquanto eu estava perto de uma grande porta, velha e cravejada de grandes pregos de ferro. Nela também havia uma saliente pedra maciça. Pude ver, mesmo na penumbra, que a pedra era maciçamente esculpida, mas que a escultura estava muito desgastada pelo tempo e pelo clima. Quando me levantei, o motorista pulou novamente em seu assento e balançou as rédeas. Os cavalos avançaram e todos desapareceram por uma das aberturas escuras. Fiquei em silêncio onde estava, pois não sabia o que fazer. De campainha ou aldrava não havia sinal. Através daquelas paredes carrancudas e das aberturas escuras das janelas, não era provável que a minha voz conseguisse penetrar. O tempo que esperei parecia interminável e senti dúvidas e medo tomando conta de mim. Que tipo de lugar eu vim e entre que tipo de pessoas, que tipo de aventura sombria foi aquela em que eu embarquei? Seria este um incidente habitual da vida de um advogado enviado para explicar a um estrangeiro a compra de uma propriedade em Londres? Advogado, pouco antes de deixar Londres, recebi a notícia de que meu exame foi aprovado e agora sou um advogado de pleno direito. Comecei a esfregar os olhos e me beliscar para ver se estava acordado. Tudo parecia um pesadelo horrível para mim e eu esperava acordar de repente e me encontrar em casa, com o amanhecer entrando pelas janelas, como eu sentia de vez em quando, pela manhã, após um dia de excesso de trabalho. Mas minha carne respondeu ao teste de pinça, e meus olhos não deveriam ser enganados. Eu estava realmente acordado, e entre os cárpatos, tudo o que eu podia fazer agora era ser paciente e esperar a manhã chegar. Assim que cheguei a esta conclusão, ouvi passos pesados aproximando-se por trás da grande porta e vi através das frestas o brilho de uma luz que se aproximava. Depois, ouvi o som de correntes, chocalhos e um barulho de enormes ferrolhos puxados para trás. Uma chave foi girada com o barulho alto e áspero de um longo desuso e a grande porta se abriu. Lá dentro está um velho alto, barbeado, exceto por um longo bigode branco, e vestido de preto, da cabeça aos pés, sem uma única mancha de cor em qualquer lugar. Ele segurava na mão uma antiga lâmpada de prata, cuja chama ardia sem chaminé ou globo, de qualquer tipo, lançando longas sombras trêmulas, enquanto tremeluzia na corrente de ar da porta aberta. O velho fez-me sinal com a mão direita, com um gesto cortês, dizendo: "Bem-vindo à minha casa. Entre livremente e por sua própria vontade." Ele não fez nenhum movimento para vir ao meu encontro, mas ficou parado como uma estátua, como se seu gesto de boas-vindas o tivesse fixado em pedra. No instante, porém, em que eu ultrapassei a soleira, ele avançou impulsivamente e, estendendo a mão, agarrou a minha
com uma força que me fez estremecer. Um efeito que não foi diminuído pelo fato de parecer fria como o gelo, mais como a mão de um morto do que com a de um homem vivo. Novamente ele disse: "Bem-vindo à minha casa, entre livremente, vá com segurança e deixe um pouco da felicidade que você traz." A força do aperto de mão era tão parecida com aquela que notei no motorista, cujo rosto não tinha visto, que por um momento duvidei que não fosse a mesma pessoa com quem eu falava. Então, para ter certeza, eu disse interrogantemente: "Conde Drácula?" Ele fez uma reverência cortês ao responder: "Eu sou Drácula e dou-lhe as boas-vindas, Sr. Harker, à minha casa." Enquanto falava, colocou a lâmpada num suporte na parede e, saindo, pegou minha bagagem. Ele a carregou antes que eu pudesse impedi-lo. Eu protestei, mas ele insistiu: "Não, senhor, você é meu convidado. É tarde, meu pessoal não está disponível. Deixe-me cuidar do seu conforto." Ele insistiu em carregar minhas malas ao longo da passagem e depois subiu uma grande escada em caracol e ao longo de outra grande passagem em cujo chão de pedra nossos passos ressoavam pesadamente. No final disso, ele abriu uma porta pesada e me alegrei ao ver, dentro de uma sala bem iluminada, uma mesa posta para o jantar e em cuja poderosa lareira havia um grande fogo de lenha, recém-reabastecido, ardendo e queimando. O conde parou, largou minhas malas, fechou a porta e, atravessando a sala, abriu outra porta que dava para uma pequena sala octogonal, iluminada por uma única lâmpada e aparentemente sem qualquer tipo de janela. Ao passar por ali, ele abriu outra porta e fez sinal para que eu entrasse. Foi uma visão bem-vinda, pois ali havia um grande quarto bem iluminado e aquecido por outra lareira, também acesa recentemente, pois as toras de cima estavam frescas, o que fazia um rugido surdo subir pela ampla chaminé. O próprio conde deixou minha bagagem lá dentro e retirou-se, dizendo antes de fechar a porta: "Você precisará, após a viagem, se refrescar tomando um banho. Confio que você encontrará tudo o que deseja. Quando estiver pronto, entre na outra sala, onde encontrará seu jantar preparado." Tenho então atingido meu estado normal. Descobri que estava meio faminto. Então, tomando um banho apressado, fui para outra sala. Encontrei o jantar já preparado. Meu anfitrião, que estava de pé ao lado da grande lareira, encostado na pedra, fez um gracioso aceno com a mão para a mesa e disse: "Peço-lhe que sente-se e jante como quiser. Confio em você. Desculpe-me por não poder me juntar a você, mas já jantei." Entreguei-lhe a carta lacrada que o Sr. Hawkins me confiara. Ele abriu e leu com seriedade. Então, com um sorriso encantador, ele me entregou para ler. Uma passagem dela, pelo menos, me deu uma emoção de prazer. Devo lamentar que um ataque de gota, doença da qual sofro constantemente, me proíba absolutamente qualquer viagem por algum tempo, mas tenho o prazer de dizer que posso enviar um substituto suficiente, alguém em quem tenho toda a confiança possível. Ele é um jovem cheio de energia e talento, à sua maneira, e de uma disposição muito fiel. Ele é discreto e silencioso e tornou-se adulto a meu serviço. Ele estará pronto para atendê-lo quando você quiser, durante sua estadia, e seguirá suas instruções em todos os assuntos." O próprio conde se adiantou e tirou a tampa de um prato, e eu caí imediatamente sobre um excelente frango assado. Este com um pouco de queijo,
uma salada e uma garrafa de Tocai velho, do qual tomei 2 copos. Foi o meu jantar. Durante o tempo em que eu comia, o conde me fez muitas perguntas sobre minha viagem e eu lhe contei aos poucos tudo o que havia experimentado. A essa altura, eu já havia terminado meu jantar e, a pedido de meu anfitrião, havia puxado uma cadeira perto do fogo e começado a fumar um charuto que ele me ofereceu, ao mesmo tempo em que se desculpava por não fumar. Tive agora a oportunidade de observá-lo e descobri-o com uma fisionomia muito marcada. Seu rosto era forte, muito forte, aquilino, com a ponta alta do nariz fino e narinas peculiarmente arqueadas, com a testa elevada e abobadada e cabelos crescendo escassamente ao redor das têmporas, mas profusamente em outros lugares. Suas sobrancelhas eram muito volumosas, quase se encontrando sobre o nariz, e com cabelos espessos que pareciam enrolar-se em sua própria profusão. A boca, até onde pude ver sob o bigode espesso, era fixa e de aparência bastante cruel, com dentes brancos peculiarmente afiados. O queixo era largo e forte, e as bochechas firmes, embora finas. O efeito geral foi de extraordinária palidez. Até então, eu tinha notado as costas de suas mãos, pousadas sobre seus joelhos à luz do fogo, e elas pareciam bastante brancas e finas. Mas vendo-as agora perto de mim, não pude deixar de notar que eram bastante grosseiras, largas e com dedos atarracados. É estranho dizer que havia pelos no centro da palma. As unhas eram longas e finas e cortadas em pontas afiadas. Quando o conde se inclinou sobre mim e suas mãos me tocaram, não pude reprimir um arrepio. Pode ter sido que a respiração dele fosse forte, mas uma sensação horrível de náusea tomou conta de mim. O conde, evidentemente percebendo isso, recuou e, com um sorriso sombrio que mostrava mais do que ele já havia mostrado, seus dentes protuberantes, sentou-se novamente em seu próprio lado da lareira. Parecia haver uma estranha quietude sobre tudo, mas enquanto ouvi como se viesse lá de baixo no vale o uivo de muitos lobos. Os olhos do conde brilharam e ele disse: "Ouça, os filhos da noite, que música eles fazem." Vendo, suponho, alguma expressão estranha em meu rosto, ele acrescentou: "Ah, Senhor, vocês moradores da cidade não podem entrar nos sentimentos do caçador." Então ele se levantou e disse: "Mas você deve estar cansado. Seu quarto está pronto e amanhã você dormirá até tarde. Tenho que me ausentar até a tarde, por isso durma bem e sonhe bem." Com uma reverência cortês, ele mesmo abriu para mim a porta da sala octogonal e entrei em meu quarto. Estou num mar de maravilhas. Duvido, eu temo. Penso coisas estranhas que não ouso confessar à minha própria alma. Deus me guarde, mesmo que apenas por causa daqueles que me são queridos. 7 de maio. É novamente de manhã cedo, mas descansei e aproveitei as últimas 24 horas. 7 de maio. É novamente de manhã cedo, mas descansei e aproveitei as últimas 24 horas. Dormi até tarde e acordei por vontade própria. Depois de me vestir, entrei na sala onde havíamos jantado e encontrei um café da manhã preparado para mim. Com o café, mantido quente pela cafeteira, colocada na lareira. Havia um cartão sobre a mesa, onde estava escrito: "Tenho que me ausentar por um tempo. Não espere por mim. D." Comecei e desfrutei de uma refeição saudável. Quando terminei, procurei uma campainha para avisar aos criados que havia terminado,
mas não consegui encontrar nenhuma. Há certamente deficiências estranhas na casa, considerando as extraordinárias evidências de riqueza que me rodeiam. O serviço de mesa é de ouro e tão bem trabalhado que deve ser de imenso valor. As cortinas e estofados das cadeiras e sofás e as cortinas da minha cama são dos tecidos mais caros e bonitos e devem ter tido um valor fabuloso quando foram feitos, pois têm séculos de idade, embora estejam em excelente estado. Vi algo parecido com eles em Hampton Courts, mas estavam gastos, puídos e comidos pelas traças. Mas ainda assim, em nenhum dos quartos há espelhos. Ainda não vi nenhum servo em lugar nenhum, nem ouvi nenhum som perto do castelo, exceto o uivo de lobos. Algum tempo depois de terminar a refeição, não sei se devo chamá-la de café da manhã ou jantar, pois era entre 5 e 6 horas quando a tomei. Procurei algo para ler, pois não gostava da ideia de percorrer o castelo, até pedi permissão ao conde. Não havia absolutamente nada na sala, livro, jornal ou mesmo material de escrita. Então abri outra porta da sala e encontrei uma espécie de biblioteca. A porta em frente à minha eu tentei, mas encontrei trancada. Na biblioteca encontrei, para minha grande alegria, um grande número de livros ingleses, prateleiras inteiras, cheias deles, e volumes encadernados de revistas e jornais. Uma mesa no centro estava repleta de revistas e jornais ingleses, embora nenhum deles fosse muito recente. Os livros eram dos mais variados tipos: história, geografia, política, economia, botânica, geologia, direito, todos relacionados à Inglaterra e à vida e costumes ingleses. Havia até livros de referência, como o Diretório de Londres, os livros Vermelho e Azul, o Almanaque de Whittaker, as listas do Exército e da Marinha, e de alguma forma alegrou-me o coração vê-lo, a lista de leis. Enquanto eu olhava os livros, a porta se abriu e o conde entrou. Ele me cumprimentou calorosamente e desejou que eu tivesse tido uma boa noite de descanso. Ele continuou: estou feliz que você tenha chegado até aqui, pois tenho certeza de que há muita coisa que lhe interessará. Estes companheiros, e pôs a mão sobre alguns livros, têm sido bons amigos para mim, e desde há muitos anos, desde que tive a ideia de ir para Londres, proporcionaram-me muitas e muitas horas de prazer. Através deles, conheci a sua grande Inglaterra, e conhecê-la é amá-la. Anseio por percorrer as ruas movimentadas da sua poderosa Londres, por estar no meio do turbilhão e da agitação da humanidade, por partilhar a sua vida, a sua mudança, a sua morte e tudo que a torna o que é. Mas, infelizmente, até agora só conheço a sua língua através dos livros. Mas, conde, eu disse, você conhece e fala inglês perfeitamente. Ele se curvou gravemente. Agradeço a você, meu amigo, por sua estimativa muito lisonjeira, mas ainda assim temo que esteja apenas um pouco longe do caminho que percorreria. Mas ainda assim não sei como usá-las para falar. Na verdade, eu disse, você fala excelentemente. Não é assim, respondeu ele. Bem eu sei disso. Se eu me mudasse e falasse em sua Londres, não há ninguém que não me considere um estranho. Isso não é suficiente para mim. Aqui sou nobre, eu sou um boiador. As pessoas comuns me conhecem e eu sou o mestre. Mas um estranho numa terra estranha, ele não é ninguém. Os homens não o conhecem e não saber é não se importar. Fico contente se sou como o resto, de modo que nenhum homem para se me ver, ou faz uma pausa na sua fala se ouve minhas palavras. Tenho sido mestre há tanto tempo que ainda o seria, ou pelo menos
que nenhum outro deveria ser senhor de mim. Você veio até mim sozinho, como agente do meu amigo Peter Wilkins, para me contar tudo sobre minha nova propriedade em Londres. Espero que você descanse aqui comigo por um tempo, para que através da nossa conversa eu possa aprender a entonação inglesa. Eu gostaria que você me dissesse quando eu cometo algum erro, mesmo que seja o menor ao falar. Lamento ter que ficar ausente por tanto tempo hoje, mas você vai, eu sei, perdoar alguém que tem tantos assuntos importantes em mãos. É claro que eu disse tudo o que pude estar disposto e perguntei se poderia estar naquela sala enquanto quisesse. Ele respondeu, sim, certamente, e acrescentou, você pode ir a qualquer lugar que desejar no castelo, exceto onde as portas estão trancadas, onde é claro que você não desejará ir. Há razões para que todas as coisas sejam como são, e se você visse com meus olhos e soubesse com meu conhecimento, talvez entendesse melhor. Eu disse que tinha certeza disso, e ele continuou. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é a Inglaterra. Nossos caminhos não são os seus, e haverá muitas coisas estranhas para você. Isso gerou muita conversa, e como era evidente que ele queria conversar, pelo menos por falar, fiz-lhe muitas perguntas sobre coisas que já havia acontecido comigo, ou que haviam chegado ao meu conhecimento. Às vezes, ele desviava o assunto, ou mudava a conversa fingindo não entender, mas geralmente respondia tudo o que eu perguntava, com a maior franqueza. Depois, com o passar do tempo, eu ia ficando um pouco mais ousado. Perguntei-lhe algumas das coisas estranhas da noite anterior, como, por exemplo, por que o cocheiro foi aos lugares onde tinha visto as luzes azuis. Ele então me explicou que era comum acreditar que em uma certa noite do ano, ontem à noite, na verdade, quando se supõe que todos os espíritos malignos têm influência desenfreada, uma chama azul é vista sobre qualquer lugar onde o tesouro tenha sido escondido. Esse tesouro ficou escondido, continuou ele, na região por onde você passou ontem à noite. Não há muita dúvida, pois foi o terreno disputado durante séculos pelos valáquios, pelos saxões e pelos turcos. Ora, dificilmente há um pé de solo em toda esta região que não tenha sido enriquecido pelo sangue de homens, patriotas ou invasores. Antigamente, havia tempos agitados, quando os austríacos e os húngaros apareciam em hordas, e os patriotas saíam ao seu encontro, homens e mulheres, os idosos e as crianças também, e esperavam a sua chegada nas rochas, acima das passagens, para que pudessem varrer a destruição sobre eles com suas avalanches artificiais. Quando o invasor triunfava, pouco encontrava, pois tudo o que havia estava abrigado no solo amigo. Mas como, disse eu, pode ter permanecido desconhecido por tanto tempo, quando há um índice seguro disso, se os homens se derem ao trabalho de procurá-lo? O conde sorriu, e quando seus lábios percorreram as gengivas, os longos e afiados dentes caninos apareceram estranhamente. Ele respondeu, porque o camponês é no fundo um covarde e um tolo. Essas chamas só aparecem uma noite, e nesta noite nenhum homem desta terra, se puder evitar, se moverá fora de suas portas. E, caro senhor, mesmo que o fizesse, não saberia o que fazer. Ora, mesmo o camponês que você me contou, que marcou o local da chama, não saberia onde procurar a luz do dia, mesmo para o seu próprio trabalho. Mesmo você não seria, ouço jurar, capaz de encontrar esses lugares novamente. Aí você está certo, eu disse. Não sei mais do que os mortos, onde procurá-los. Depois passamos para outro assunto. Venha,
Ele disse finalmente: fale-me sobre Londres e sobre a casa que você comprou para mim. Com um pedido de desculpas pela minha negligência, fui para o meu quarto pegar os papéis da minha bolsa. Enquanto eu os arrumava, ouvi um barulho de porcelana e prataria na sala ao lado, e ao passar notei que a mesa havia sido retirada e a luminária acesa, pois a essa altura já estava escuro. As lâmpadas também estavam acesas, no escritório ou na biblioteca, e encontrei o conde deitado no sofá. Quando entrei, ele tirou os livros e papéis da mesa, e com ele comecei a fazer planos, ações e números de todo tipo. Ele se interessou por tudo e me fez inúmeras perguntas sobre o lugar e seus arredores. Ele claramente havia estudado de antemão tudo o que pôde sobre o assunto da vizinhança, pois evidentemente no final sabia muito mais do que eu. Quando comentei isso, ele respondeu: bem, mas meu amigo, não é necessário que eu faça? Quando eu for para lá, estarei sozinho. Adquiri o hábito do meu país, de colocar o meu patrimônio em primeiro lugar. Meu amigo John Harker não estará ao meu lado para me corrigir e ajudar. Ele estará em Exeter, a quilômetros de distância, provavelmente trabalhando em documentos jurídicos com meu outro amigo, Peter Hawkins. Entramos profundamente no negócio da compra da propriedade em Purfleet, depois que lhe contei os fatos e consegui sua assinatura nos documentos necessários, e escrevi uma carta com ele, pronta para ser enviada ao Sr. Hawkins. Ele começou a me perguntar como havia encontrado um lugar tão adequado. Li para ele as anotações que fiz na época e que escrevo aqui. Em Purfleet, numa estrada secundária, encontrei um lugar que parecia ser necessário e onde estava exposto um aviso em ruínas de que o lugar estava à venda. Estava rodeado por um muro alto, de estrutura antiga, construído com pedras pesadas e que não era reparado há muitos anos. Os portões fechados são de carvalho e ferro velhos e pesados, todos corroídos pela ferrugem. A propriedade chama-se Carfax, sem dúvida, uma corrupção do antigo Quatreface, pois a casa tem 4 lados, concordando com os pontos cardeais da bússola. Contém ao todo cerca de 20 hectares, bastante circundados pelo sólido muro de pedra acima mencionado. Nela há muitas árvores, que em alguns lugares a tornam sombria, e há um lago profundo e escuro, ou um pequeno lago, evidentemente alimentado por algumas nascentes, pois a água é límpida e flui em um riacho de tamanho razoável. A casa é muito grande e remonta, devo dizer, à época medieval, pois uma parte é de pedra imensamente espessa, com apenas algumas janelas altas e fortemente gradeadas com ferro. Parece parte de uma torre de mensagem e fica perto de uma antiga capela ou igreja. Não pude entrar, pois não tinha a chave da porta, mas tirei com minha Kodak fotos dela de vários pontos. A casa foi ampliada, mas de forma muito irregular, e só posso imaginar a extensão do terreno que ela cobre, que deve ser muito grande. Há poucas casas por perto, uma delas sendo uma casa muito grande, recentemente adicionada e transformada em um asilo privado para lunáticos. Não é, no entanto, visível do terreno. Quando terminei, ele disse: estou feliz que seja velha e grande. Eu próprio pertenço a uma família antiga e viver numa casa nova matar-me-ia. Uma casa não pode se tornar habitável em um dia, e afinal, quantos dias são necessários para perfazer um século? Alegro-me também por existir uma capela dos velhos tempos. Nós, nobres da Transilvânia, adoramos não pensar
que nossos ossos podem estar entre os mortos comuns. Não procuro as alegrias, nem a voluptuosidade brilhante, de muito sol e águas cintilantes, que agradam aos jovens. Não sou mais jovem, e meu coração, durante anos cansativos, de luto pelos mortos, não está sintonizado com a alegria. Além disso, as paredes do meu castelo estão quebradas. As sombras são muitas, e o vento sopra frio através das ameias e caixilhos quebrados. Adoro as sombras, e ficaria sozinho com meus pensamentos quando pudesse. De alguma forma, suas palavras e seu olhar não pareciam concordar, ou então seu rosto fazia seu sorriso parecer maligno e sombrio. Logo, com uma desculpa, ele me deixou, pedindo-me para juntar meus papéis. Ele estava ausente há algum tempo e comecei a olhar alguns livros ao meu redor. Um deles era um atlas que encontrei aberto naturalmente para a Inglaterra, como se aquele mapa tivesse sido muito usado. Olhando para ele, encontrei em certos lugares pequenos anéis marcados e, ao examiná-los, notei que um deles ficava perto de Londres, do lado leste, claramente onde sua nova propriedade estava situada. Os outros dois eram Exeter e Whitby, na costa de Yorkshire. Ainda nos seus livros? Bom, mas você não deve trabalhar sempre. Venha, fui informado que o seu jantar está pronto. Ele pegou meu braço e fomos para a sala ao lado, onde encontrei um excelente jantar pronto sobre a mesa. O conde novamente pediu licença, pois havia jantado fora durante sua ausência de casa. Depois do jantar fumei, como na última noite, e o conde ficou comigo, conversando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos imagináveis, hora após hora. Senti que já estava ficando muito tarde, mas não disse nada, pois me sentia na obrigação de atender aos desejos do meu anfitrião de todas as maneiras possíveis. Eu não estava com sono, pois o longo sono de ontem havia me fortalecido, mas não pude deixar de sentir aquele calafrio que se abate sobre a pessoa ao chegar o amanhecer, que é como a sua maneira a virada da maré. Dizem que as pessoas que estão perto da morte morrem geralmente ao amanhecer ou na virada da maré. Qualquer pessoa que tenha experimentado esta mudança na atmosfera, quando cansado e, por assim dizer, preso ao seu posto, pode muito bem acreditar. De repente, ouvimos o som do galo subindo com uma estridência sobrenatural através do ar claro da manhã. O conde Drácula, pondo-se de pé, disse: "Ora, outra manhã, como sou negligente em deixar você ficar acordado por tanto tempo. Você deve tornar sua conversa sobre meu querido novo país, a Inglaterra, menos interessante, para que eu não esqueça como o tempo passa por nós." E com uma reverência cortês, ele rapidamente me deixou. Entrei no meu quarto e fechei as cortinas, mas havia pouca coisa para notar. Minha janela dava para o pátio. Tudo que eu conseguia ver era o cinzal quente do céu acelerado. 8 de maio. Comecei a tremer enquanto escrevia neste livro, que estava ficando muito difuso, pois há algo tão estranho neste lugar e em tudo o que há nele, que não posso deixar de me sentir desconfortável. Eu gostaria de estar seguro, fora disso, ou de nunca ter vindo. Pode ser que essa estranha existência noturna esteja me afetando, mas quem dera isso fosse tudo. Se houvesse alguém com quem conversar, eu aguentaria, mas não há ninguém. Só tenho com quem conversar com o conde, e ele, temo que eu mesmo seja a única alma viva no local. Deixe-me ser prosaico, até onde os fatos podem ser. Isso me ajudará a resistir,
e a imaginação não deve correr solta comigo. Se isso acontecer, estou perdido. Deixe-me dizer imediatamente como estou ou pareço. Dormi apenas algumas horas quando fui para a cama e, sentindo que não conseguia dormir mais, levantei-me. Eu tinha pendurado meu copo de barbear perto da janela e estava começando a me barbear. De repente, senti uma mão no meu ombro e ouvi a voz do conde dizendo-me: "Bom dia." Assustei-me, pois fiquei surpreso por não tê-lo visto, pois o reflexo do vidro cobria toda a sala atrás de mim. Ao começar, eu me cortei um pouco, mas não percebi no momento. Tendo respondido à saudação do conde, voltei-me novamente para o vidro para ver como havia me enganado. Desta vez, não podia haver erro, pois o homem estava perto de mim e eu podia vê-lo por cima do ombro. Mas não havia nenhum reflexo dele no espelho. Toda a sala atrás de mim estava exposta, mas não havia nenhum sinal de homem nela, exceto eu mesmo. Isso foi surpreendente e, além de tantas coisas estranhas, começou a aumentar aquela vaga sensação de desconforto que sempre tenho quando o conde está por perto. Mas naquele instante, vi que o corte havia sangrado um pouco e o sangue escorria pelo meu queixo. Larguei a navalha, virando-me ao fazê-lo para procurar algum esparadrapo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos brilharam com uma espécie de fúria demoníaca e, de repente, ele agarrou minha garganta. Afastei-me e sua mão tocou o colar de contas que segurava o crucifixo. Isso causou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente que eu mal pude acreditar que alguma vez existiu. "Tome cuidado", disse ele. "Tome cuidado com o modo como você se corta. É mais perigoso do que você pensa neste país." Então, agarrando o copo de barbear, ele continuou: "E esta é a coisa miserável que causou o mal. É uma bugiganga suja da vaidade do homem. Fora com isso." E abrindo a janela, com um golpe de sua mão terrível, ele jogou fora o vidro, que se quebrou em 1000 pedaços nas pedras do pátio lá embaixo. Então, ele se retirou sem dizer uma palavra. É muito chato, pois não vejo como vou fazer a barba, a não ser na caixa do relógio ou no fundo do recipiente de barbear, que infelizmente é de metal. Quando entrei na sala de jantar, o café da manhã estava preparado, mas não encontrei o conde em lugar nenhum. Então tomei o café da manhã sozinho. É estranho que ainda não tenha visto o conde comer ou beber. Depois do café da manhã, explorei um pouco mais o castelo do Drácula. Subi as escadas e encontrei um quarto voltado para o sul. A vista era magnífica e de onde eu estava havia todas as oportunidades de vê-la. O castelo ficava à beira de um terrível precipício. Uma pedra caindo da janela cairia 300 metros sem tocar nada. Até onde a vista alcança, há um mar de copas verdes de árvores, com ocasionalmente uma fenda profunda onde há um abismo. Aqui e ali há fios de prata, onde os rios serpenteiam em desfiladeiros profundos pelas florestas. Mas não estou com vontade de descrever a beleza, pois depois de ver a vista, explorei mais a fundo. Portas, 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 por toda parte, e todas trancadas e trancadas. Em nenhum lugar, exceto nas janelas das muralhas do castelo, existe uma saída disponível. O castelo é uma verdadeira prisão e eu sou um prisioneiro.